Deus tem o tempo certo e a maneira certa de agir. Mesmo Deus já tendo a resposta, Ele precisa saber o momento de revelar para você determinadas respostas. Mesmo Deus já sabendo o que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai liberando essas informações, Ele vai liberando essas revelações no momento certo. Por quê? Porque Deus sabe o momento exato de te revelar, de te responder. Sabe? A Bíblia conta de Abacuque que ele tinha uma pergunta para Deus. E Deus diz para ele que vai responder. Vai responder, mas não imediatamente. Por quê? Na soberania e na sabedoria de Deus, Ele sabe o momento em que precisa responder. E Deus estava me dizendo aqui para orar por justiça. Por quê? Porque acontecem muitas injustiças contra as nossas vidas, acontecem muitas injustiças, e Deus é um Deus de justiça, e muitas vezes parece que a injustiça está prevalecendo, não é verdade? Mas no final, Deus que sabe resolver. Por exemplo, quando alguém não age corretamente com você, talvez a melhor forma de Deus fazer é transformando essa pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, Deus é justo e Deus ele vai resolver. Deus sabe como resolver, Deus sabe como agir. Você está vendo? E Deus estava falando comigo aqui sobre pessoas que estão apresentando causas diante dele, né? E você tem realmente estado com o coração sincero diante de Deus. Deus tem ouvido a sua oração, mas a sensação que você tem é que Deus não está agindo, que Deus não está respondendo e que Deus não está fazendo justiça, sabe? Eu quero ler aqui com você Abacuque no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Porque a visão está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. No versículo aqui seguinte, vai dizer dos ímpios que eles estavam com a sua alma orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, sabe? E Deus estava me dizendo que para você colocar a causa diante dele, sabe? Deus estava me dando algo aqui, e Deus falou, só fala que é para colocar a causa nas minhas mãos. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. E Deus está falando, coloca a causa nas minhas mãos. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Deus é um Deus que Ele sabe agir, sabe? Parece que às vezes a gente quer ensinar Deus a agir, não é verdade? Quando o que nós precisamos fazer é confiar no poder de Deus. Lá em Abacuque mesmo você vai ver que a confiança que o profeta, a confiança que Abacuque tinha em Deus. Ele já tinha visto Deus dar grandes vitórias ao seu povo. Só que agora a injustiça estava acontecendo dentro do seu próprio povo. Você vê? Dentro do seu próprio povo. E depois a resposta de Deus, ele ainda foi pego de surpresa. A resposta de Deus era que vinha um cativeiro. Deus está falando com alguém. É o que vinha um cativeiro sobre aquele povo. E na verdade ele ficou até como se fosse decepcionado com aquela resposta. Por quê? Porque Deus, ele tem as formas de agir, mas ele ao mesmo tempo sabia que Deus, ele tem as maneiras de fazer justiça, e que aqueles que são justos sempre serão guardados e sustentados por Deus. Sabe o que Deus está me falando aqui? Eu vou ter que falar. Tem gente que conta vitória antes do tempo, né? E acha que vai ficar, né, assim, mas não vai ficar. Agora, qual que é a sua parte?
Sua parte é confiar em Deus. Sua parte é orar. A melhor coisa quando você tem uma situação de injustiça, quando é em relação a alguma pessoa, é você orar para Deus transformar essa pessoa, para essa pessoa receber essa transformação de Deus, começar a ter um relacionamento com Deus. Você está vendo? Agora, se é uma questão de injustiça também, sabe, até de causas na justiça, ou de outras situações que às vezes você nem sabe, né? Nós queremos orar. Eu vou orar por isso aqui, para que a justiça de Deus, ela aconteça nas nossas vidas. Aqui no capítulo anterior, no versículo 1, diz algo que eu acho muito poderoso, muito precioso. Sabe? Primeiro, quando você está esperando a resposta de Deus, na verdade, alguns versículos anteriores nós vamos ler agora, né? Mas quando você está esperando uma resposta de Deus, sabe? Você deve usar esse tempo para se preparar, para estudar, para se consagrar. Você está vendo? Para se desenvolver emocionalmente, né? Assim como você já tem se desenvolvido espiritualmente, né? Então, o tempo da espera é tempo de capacitação, é tempo de preparação. E olha bem o que diz aqui, parafraseando o que o profeta Abacuque recebeu aqui de Deus. Ele diz assim: eu responderei a sua questão, eu responderei a sua pergunta, mas não responderei imediatamente. Você está vendo? Em outras palavras, você tem que esperar, não vai ser imediatamente, né? Muitas vezes Deus está no controle da sua vida, mas porque as coisas não acontecem tão rapidamente como você esperava, como a gente esperava, você é tentado a acreditar que Deus não está na sua vida. Pois é, isso está errado, né? A verdade é que Deus, Ele sabe o momento de liberar a resposta, Ele sabe o momento de agir, e a bênção fora do tempo pode ser maldição. Então Deus vai liberar a bênção no momento certo. No momento certo, até o que era para ser maldição, Deus transforma em bênção. Você está vendo? Então Deus, Ele responde a sua pergunta, mas muitas vezes Ele não responde imediatamente. Ele responde a sua questão, e olha aqui, isso me lembra, isso me faz pensar, isso me faz, na verdade, ver aqui na palavra, que é o que nós vamos ler agora, que Abacuque tinha um relacionamento com Deus, ao ponto de que ele podia fazer perguntas para Deus. Você está vendo? E hoje nós temos o privilégio de poder ter um relacionamento com Deus, de ter o Espírito Santo morando dentro de você, mesmo que os 5 ministérios são importantes, são essenciais, a Bíblia diz isso, mesmo que a unção, nós dependemos sim da unção que Deus coloca em pessoas, né? Dependemos, não, contamos com as pessoas, dependemos de Deus, mas tem a unção que nós dependemos de pessoas. Mesmo assim, você está vendo? Você pode ter nós temos o privilégio, na verdade, de ter o nosso relacionamento com Deus. Mas Abacuque, ele tinha uma intimidade com Deus, sabe? O que me faz pensar é que ele tinha uma intimidade com Deus ao ponto de fazer questionamentos, ao ponto de fazer perguntas para Deus. Ele fala: Deus, por que nós estamos passando por tanta injustiça? Por que tantas injustiças acontecem? E Deus fala: eu vou responder a sua questão, mas não vai ser imediatamente. Quando Deus não responde imediatamente, sabe? Você começa a ter várias batalhas. São batalhas a nível mental, são ataques espirituais, e pessoas às vezes ficam vulneráveis. Por quê? Porque a sua fé fica abalada, né? E o versículo posterior diz: mas o justo viverá pela fé. Aquele que é ímpio, aquele que está no pecado, ele fica orgulhoso, ele fica falando: estou me dando bem cada vez mais, estou tendo sucesso cada vez mais, né? Mesmo fazendo justiça. Mas Deus está falando, aqueles que têm a alma orgulhosa, né? Olha aqui, vamos ler aqui, versículo 4 diz que eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, né? Então eles ficam com a alma orgulhosa, mas não é assim que eu quero que você fique. Deus falando, em outras palavras, mas o justo viverá pela fé. Quer dizer, o justo viverá por sua fidelidade. Escute bem que Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta para a sua causa. Deus tem uma resposta para a sua família. E talvez você já está em outro momento, você já esperou, você já recebeu a resposta, né? Você já recebeu. Você sabe que tem que esperar, já recebeu. E mesmo recebendo a resposta, também vai ter o tempo. Olha o que diz aqui: espere
e lembre-se, mas enquanto espera, lembre-se que a resposta certamente virá. Então, quando você espera em Deus, você sabe que a resposta vai vir, e quando a resposta vem, tem o tempo também da espera. Tem o tempo da espera para acontecer. Aquela visão que Deus te deu, aquela palavra que Deus te deu, aquele sonho que Deus te deu, aquelas palavras, aquelas visões que de tempos em tempos Deus vem te dando de novo. E você vem discernindo, você já começou a descobrir o que Deus tem na sua vida, né? E nesses momentos, você já tem uma palavra de Deus, né? Você já tem uma palavra de Deus. Então, esses momentos também é necessário a espera, não é verdade? É necessário você confiar que Deus vai fazer. Escute bem, aqui no versículo 1, fala dessa intimidade que Abacuque tinha com Deus, e que Deus está te chamando para ter essa intimidade. Escute, estarei na minha torre de vigia. Né? Um dia eu estava saindo por um evento, né? Eu estava saindo por um evento e Deus falou comigo sobre a torre de vigia. Né? Eu estava saindo por um compromisso e Deus falou comigo, torre de vigia. E foi um divisor de águas, né? Também na minha vida naquele momento. E de primeiro eu não me lembrava onde estava escrito, né? Anos atrás, 2, 3 anos. E eu fui pesquisar e eu vi esse versículo aqui que diz: estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Você está vendo? Talvez vocês, alguns aqui estão no momento de esperar a resposta de Deus, de esperar aonde Deus quer tratar com você, aonde Deus quer te preparar, ou aonde Deus vai te dar uma palavra que vai fazer justiça na sua causa. Alguns aqui estão tendo que esperar uma resposta de Deus, né? Alguns aqui estão tendo que esperar a resposta, né? E outros já estão no tempo de esperar o acontecimento da visão, o acontecimento da resposta de Deus. Deus traz alguém aqui para dizer: o que eu tenho com você não vai acontecer antes nem depois, vai ser na hora certa. Você sabia? Eu vi um testemunho, um rapaz, ele costumava chegar um pouco atrasado. Nossa, tá repreendido. Olha lá, ele chegava atrasado nos compromissos, a esposa dele marcou uma consulta médica para ele, né? A esposa marcou consulta médica e no médico a esposa marcou um horário, mas para ele falou que era uma ou 2 horas antes, 2 horas antes, né? E o que aconteceu? Quando ele chegou, ele já saiu correndo. Quando ele chegou para a consulta, falou: não, você ainda tem mais de 1 hora ainda para esperar. Aí ele entendeu o que tinha acontecido. A esposa dele, conhecendo quem ele era, que às vezes ele estava numa fase, e isso também tem que ser trabalhado, né, gente? Sabendo que ele estava numa fase ali, que ele estava chegando um pouco atrasado, o que ela fez? Ela marcou quase 2 horas antes uma consulta médica que ele ia fazer. Você está vendo? Então, na sabedoria de Deus, ele nos conhecendo, sabe? Às vezes você acha que está atrasado, mas deixa eu falar para você não está atrasado coisa nenhuma, né? Você não está atrasado. Eu sinto dizer aqui para, não todos, mas algumas pessoas aqui, você está com o sentimento que você perdeu tempo, sabe? Mas você está na presença de Deus, né? Se a pessoa está no pecado, se não está nem aí para Deus, aí Deus, vai ser difícil Deus comunicar com ela. Então aí é outra história, né? Mas Deus também pode fazer, mas já dificultou mais. Mas quando você está em Jesus, quando você está na presença dele, sabe? Em algum momento, quando precisar, ele vai falar com você diretamente, ele vai usar alguma pessoa na sua vida, de alguma forma, ele vai agir na sua vida para cumprir o que ele tem para você no tempo certo. Você está vendo? Não vai ser nem antes, nem vai ser depois, vai ser dentro do tempo. É como essa esposa para o esposo. Ela sabia: eu sei que o meu esposo atrasa um pouco, então eu vou marcar um pouco antes. Eu vou orar por cura aqui. Deus acabou de falar aqui para mim, ó. Tem uma unção de cura aqui. Tem pessoas aqui que estão com dores aí,
Você está com dores no corpo, você vai ficar curado aqui agora. Olha aí. E o que Deus está falando com você? Tenha paciência, que Deus já está agindo. Eu vi alguém com muita palpitação no coração, sabe? Sintomas de ansiedade no corpo físico, né? E eu vi o Senhor dizendo que essa palavra é uma palavra para você. Ele tem a resposta para a sua pergunta. Ele já tem uma resposta para você. Mas muitas vezes a resposta não vem imediatamente. E mesmo que venha a resposta, o acontecimento também não vem imediatamente. Escute bem, no tempo certo, né? Eu gosto de parafrasear Isaías 60, 22. No tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Você está vendo? Então, Deus, Ele está preparando, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Mas o tempo da espera, estude. No tempo da espera, procure tenha mais intimidade com Deus. Ore, jejue, procura crescer espiritualmente. Na sua área profissional, estude alguma coisa que Deus te direcionar. Ou algo que você tem, né? Você tem vontade de fazer isso e coloca isso diante de Deus e consagra a Deus ali algo e vai se preparando, né? Vai se preparando de alguma forma para quando chegar o tempo, as coisas acontecerem e vai ser especial. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui então para orar por cura, né? Escute bem, eu vou enfatizar uma coisa e vou orar. Se você não ler a Bíblia corretamente, a gente pode às vezes interpretar errado, que o Senhor nos ajude. Então é bom você ter algum comentário bíblico, mas sobretudo orar, ler a Bíblia orando, pedindo discernimento espiritual. Esse versículo 4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa. Para algum desavisado, pode interpretar errado, né, essa palavra. Eu ouço o Senhor dizendo aqui que quando uma pessoa fez alguma coisa contra você, né, então muitas vezes a pessoa acha que aquilo vai ficar por isso mesmo, né? Mas Deus, ele vai dar oportunidades de arrependimento e Deus vai transformar. Ore para Deus transformar pessoas que fizeram coisas contra você. Você está vendo? Agora, você não pode mudar o outro, né? Mas você pode permitir que Deus mude você. Você está vendo? Você pode orar pelo outro, mas você tem a responsabilidade com você, o seu relacionamento com Deus. E aqui na parte final do versículo 4 diz: mas o justo viverá pela fé. O que Deus está falando aqui? Tem pessoas aqui que passaram por grandes injustiças. Você está vendo? Eu vi um mapa da Europa. Eu vou falar. Deus já me deu palavras para esses lugares também. Eu vi um mapa da Europa. Eu vi um país pequeno, né? Um país menor. Eu creio que pode ser Portugal, né? Ou um país menor ali nas imediações. Faz tempo que eu não olho o mapa, mas eu vi uma visão do mapa da Europa, né? E eu vi o Senhor dizendo: alguém da Europa que passou por grandes injustiças. E parece que as pessoas que fizeram injustiça contra você, parece que elas continuam tendo sucesso, está tudo bem, sabe? Na verdade, não. Ore para Deus transformar, mas Deus, Ele sabe resolver, Ele vai fazer justiça, sabe? Agora, não faça também oração contrária, sabe? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Coloca isso diante de Deus. A melhor forma de Deus resolver uma situação é transformando todo mundo. Eu sei que nem todo mundo dá espaço para Deus agir, né? Mas o que eu quero falar para você da Europa, que está aqui agora, sofreu uma grande injustiça. Escute bem. O justo viverá pela fé. Continue tendo fé nas promessas que Deus te fez. Continue crendo no que Deus te fez. Olha aí. Talvez você nem entrar aqui nessa oração, mas o Espírito Santo acabou te direcionando para cá, para ouvir essa palavra. Você vai ver a bondade de Deus na sua vida.
você vai ver a bondade de Deus na terra dos viventes, sabe? Na verdade, a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, principalmente falando do Velho Testamento, ela está sempre apontando para Jesus. Todas as palavras do Velho Testamento, você pode fazer uma aplicação para Jesus e para a salvação que Jesus veio trazer. Sim. Né? E o que acontece? O que acontece é que Jesus, ele também foi injustiçado, foi humilhado, mas ele se fez pecado por nós. E, na verdade, Deus quer que você tenha uma vida com paz, com abundância, com plenitude. Você está vendo? Deus está falando, não perca a sua fé no que eu te falei e no que eu posso fazer. Nós temos o privilégio hoje de sermos chamados filhos de Deus. Você não vai perder sua fé. Você vai voltar a buscar Jesus como você buscava antes. O inimigo armou ciladas e situações para te enfraquecer e para te paralisar, mas hoje a glória de Deus, ela é manifestada sobre a sua vida, sobre cada um que está aqui agora. Recebe? A glória de Deus se manifesta sobre a sua vida e Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. A glória do Senhor vai te guiar por um caminho novo. A glória do Senhor, ela vai te fortalecer, ela está te fortalecendo agora. E Ele está dizendo, você vive pela fé. E aquele que vive pela fé, não fica decepcionado. Olharam para Ele e foram iluminados. Aqueles que olham para Ele jamais experimentarão decepção. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, eu não vou te decepcionar. Você está vendo? Eu não vou te decepcionar. Não perca a sua fé nas promessas e promessas que Deus já tem liberado sobre a sua vida. Você está vendo? Eu responderei a sua pergunta, mas não responderei imediatamente. Você está vendo? É uma parafrase aqui de Abacuque 2, olha lá, e 3. Então, nós temos o quê? Que esperar, né? Mas enquanto espera, nós precisamos nos lembrar que a resposta certamente virá. Você está vendo? A resposta, você pode ter certeza que ela virá até você. Você está vendo? Você pode dizer amém? Deus te trouxe aqui para te dizer, não perca a sua fé, porque quem planta fé, colhe milagres. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você primeiro precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Você está vendo? Aqui na terra, Ele está com você, vai te abençoar, vai te salvar de situações e, sobretudo, Ele vai nos salvar para a eternidade. É a salvação completa, é a bênção completa, não é verdade? Você pode dizer amém aí onde você está. Pai, eu oro agora por curas e milagres. Pai, libera agora o seu poder sobre cada vida. Pai, se existe alguém aqui enfermo, eu declaro cura em nome de Jesus. Recebe a unção de cura aí. Aí onde você está, Jesus está curando pessoas aqui. Jesus está curando pessoas aqui. Eu vi pessoas aqui com dores também nos pés e dores na região dos tornozelos. Tá vendo? Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Recebe cura aí. O sopro do Espírito Santo é liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Vamos declarar o Salmo 91 como o Senhor tem nos direcionado e vamos colocar também o seu pedido de oração diante de Deus hoje, hein? Coloca aí seu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos.
eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada vida. Eu oro agora por essa casa, por essa família. Pai, eu peço que o Senhor libere agora a sua graça, seu poder sobre cada vida, Pai. Obrigado pela unção de cura, obrigado pelos milagres, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo agora. Fortaleça a cada um que está aqui agora. Pai, libera a sua unção, a sua glória. Guia cada um aqui na sua perfeita vontade, Pai. Se houver algum mal, eu declaro que seja destruído agora, em nome de Jesus. E declaro uma noite de paz na presença de Deus. Que todo mal seja desfeito. Eu declaro o reino de Deus sobre a sua casa agora. Eu declaro o reino de Deus sobre a sua casa agora. Eu declaro que a partir de hoje, o reino de Deus é estabelecido na sua casa, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que especial, gente. Deus vai fazer aí coisas extraordinárias em vidas que estão aqui. Você está vendo? Olha lá. Deus vai surpreender. Eu vi o Senhor dizendo aqui, que essa palavra aqui, de ponta a ponta, ela é uma confirmação para alguém. Você está vendo? É uma palavra confirmação para alguém que está aqui. Olha lá. Esse é o nosso livro, você pode adquirir e ter o privilégio de participar aqui da nossa missão. Você pode adquirir nosso livro através do WhatsApp, 199-9588-3146, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Então, creio que vai ser especial você participar dessa missão celestial aqui através do canal. Você pode aqui na descrição e deixar também, pegar aí as formas que você tem de ofertar, sabe? Eu sei que vai ser muito, muito, muito bom. É isso, gente. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? Compartilha essa oração com alguém, tá? Compartilhe com alguém que Deus colocar no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Até lá.